Lúcia, Jaqueline, Inailza, sejam todas bem-vindas. Fátima, olá Elaine, Eliane, Juliana, sejam todas bem-vindas, meninas. Domingão, estamos aí firmes e fortes. Vamos com toda a concorrência, né, de todo esse cenário político e de saúde que a gente enfrenta, mas estou muito feliz que vocês estão aqui. Sejam todas bem-vindas. Quem não me conhece, eu sou a professora Bruna Oneda e é até legal, quem hoje está pela primeira vez numa live minha, manda um número 1, que eu sei que é a primeira vez. Sejam todas bem-vindas. Quem não me conhece, então, eu sou a professora Bruna Oneda. Sou professora de Educação Física, tenho mestrado e doutorado nessa área da saúde da mulher e há 20 anos eu estudo mulheres no climatério. Então esse é um canal para ajudar você a melhorar sua qualidade de vida, melhorar todos esses sintomas. Eu acredito muito na informação. Estou vendo vários números 1, sejam todas muito bem-vindas. Vocês estão num lugar que, com informação científica, vocês vão melhorar todos esses sintomas, tá bom? Vi que a Jussiene entrou. Olá, Isaura. Bastante gente, primeira vez. Que legal. Sejam todas bem-vindas, meninas. Hoje é um dia muito especial. Hoje eu estou lançando a segunda turma do meu método Menopausa Fit, que eu criei. Então eu estou aqui hoje para explicar para vocês da importância do exercício e também para falar sobre esse método de treinamento e como que eu cheguei até ele, enfim. Vamos só esperar mais uns minutinhos aí que as meninas estão chegando. Que legal, tem gente do Rio Grande do Sul, eu sei que tem gente de fora do Brasil, tem gente da Itália, tem gente dos Estados Unidos. Sejam todas bem-vindas, meninas, é sempre muito bom estar aqui. Eu falei isso na quarta-feira na live que eu fiz e eu recebo muitos recados de vocês, muita gente agradecendo a minha disponibilidade para passar as informações. Gente de Floripa, seja bem-vinda, São Sebastião. Eu recebo muitas essas mensagens, mas eu sempre respondo com eu que agradeço. Porque o fato de eu ter que me preparar, de eu ter que me arrumar, de eu preparar isso, de eu trazer informações, vocês me ajudam muito também. Então eu tô aqui para prestar um serviço para vocês, mas vocês me ajudam bastante. Tem gente de Santa Catarina, Florianópolis, São José dos Campos, tô aqui também, São José, Curitiba, primeira vez, ótimo. Então vamos lá, sejam todas bem-vindas. Como eu falei, hoje eu vou falar sobre o método de exercícios, mas vou falar também da importância do exercício. Vou tentar direcionar o pensamento de vocês para vocês entenderem como eu cheguei nesse método, para vocês entenderem a importância do exercício físico nessa fase. Vi que gente de Natal, Belo Horizonte, meninas, sejam todas bem-vindas. Bom, então eu sou a professora Bruna, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado nessa área. Eu venho há mais de 2 anos trazendo informações científicas aqui nesse canal que é o Menopausa Fit. E em algum momento eu senti necessidade de ajudar de alguma outra forma. Então há 1 ano e meio mais ou menos eu venho estudando um método de exercícios que eu conseguisse juntar tudo que a ciência mostra e que eu considero mais importante para a mulher que está no climatério. Então, esse método, eu vou falando um pouquinho sobre ele ao longo do percurso, mas é um programa de exercícios para vocês realizarem na casa de vocês, com o meu acompanhamento via WhatsApp. Na verdade, vocês não precisam ter equipamento, vocês vão usar peso, caneleira, se você tiver, senão você vai usar arroz, feijão, água, o que você tiver de peso aí na sua casa. É um programa que tem a duração de aproximadamente aulas de 20 minutos durante o período de 2 meses. Então vamos supor que você quer mudar de vida hoje e você resolve treinar amanhã. Amanhã já está disponível a primeira aula para você treinar. No que se baseia esse exercício? Em frequência, um aquecimento, um exercício de fortalecimento e exercícios de alongamento no final. Tô vendo que teve gente aí que participou do meu alongamento hoje de manhã para complementar esse método e para eu também conseguir prestar um serviço maior a vocês. Eu sei que tem gente que não tem condições de pagar, enfim,
Todos os domingos, às 9 horas da manhã, eu faço um alongamento gratuito via aplicativo Zoom, tá? Então, os exercícios de alongamento, eles são importantíssimos nesse período que vocês estão atravessando, que é a menopausa. Bom, eu falei na quarta-feira sobre alguns sintomas, algumas alterações fisiológicas específicas. Essa live de quarta-feira, quem hoje está pela primeira vez, essa live de quarta-feira, desculpem, tá gravada, eu vou disponibilizar no YouTube ou talvez até aqui no Instagram, e vocês vão ter acesso a ela. O que eu falei? Eu falei de alguns sintomas que são muito presentes, mas que na maioria das vezes não traz dor. Como, por exemplo, a osteoporose, que provavelmente o seu médico já te falou da necessidade dos exercícios por conta da fraqueza dos ossos. Falamos sobre a dificuldade cardiovascular, que muitas vezes o médico fala pra gente que a gente aumentou o colesterol, aumentou triglicérides, mas a gente não sabe driblar com isso. E existem formas, através do exercício físico, da gente melhorar isso. E eu falei na live de quarta-feira, tá gravada, vocês vão ter acesso a isso. Mas o que eu queria falar hoje? Eu queria falar sobre os sintomas que de fato doem. Os sintomas, não o que é fisiológico que o médico fala pra você que você tem. O que a gente sente? Então, só para clarear um pouquinho para vocês, e quem nunca viu nenhuma live minha tal, o que é o climatério? O climatério é essa fase que vocês estão atravessando, que dura aproximadamente 10 ou 15 anos. Então, o climatério ele vai desde os 40 e poucos anos, quando a gente já sente alterações hormonais, pode ir até os 65 anos. Mas calma, aqui a gente está falando da menopausa. O que é a menopausa? Pela ciência, a menopausa é a última menstruação. Então, muito perto da última menstruação e até uns 2 anos depois da última menstruação, a gente chama esse período de perimenopausa, porque é perto dessa última menstruação, é quando os maiores sintomas aparecem. Então, tem gente aí desesperada. Ai, meu Deus, o que é isso? Calma que eu tô aqui para resolver o problema de vocês. Então, esse período perto da menopausa, a gente tem diversos sintomas que muitas vezes são físicos, mas muitas vezes também são emocionais. E na grande maioria das vezes, eles andam juntos. Então, dificilmente uma pessoa que tem sintoma físico, ela não vai abalar o emocional dela, porque, gente, chateia. Todo dia você ter dificuldade no seu dia a dia, todo dia você ter sofrimento, isso chateia. Então não tem como a gente separar os sintomas físicos dos sintomas emocionais. Então, o primeiro sintoma, que é o que, não o primeiro, mas assim, o sintoma que eu sempre falo e que eu não tenho como deixar de falar, é a questão dos calores. Alguém aí sente calorão? Então assim, o calor, ele acaba com a vida da gente, por quê? Muitas vezes ele não acontece só durante o dia, muitas vezes o calor, ele vem à noite, e aí atrapalha o nosso sono, e isso atrapalha o nosso dia a dia. Então o que são os calores, fisiologicamente explicando? Quando a gente tem a última menstruação, os nossos ovários, que são glândulas endócrinas que produzem hormônios, eles diminuem a produção de um hormônio que é importantíssimo para a regulação da nossa temperatura corporal, por exemplo. Então, quando eu diminuo o estrogênio, eu começo a ter essas oscilações de temperatura. De fato, muda a temperatura? Sim, de fato, muda a temperatura da pele daqui para cima. Não é que esse calor vai fritar o seu neurônio, não. Esse calor, ele muda a temperatura da pele. E geralmente ele vem daqui para cima. Quem tá falando aí que nunca sentiu, ótimo, melhor para você. Os calores, então, de fato, eles são fisiológicos. Então, é um grande sofrimento para a mulher. E aí, o que a gente tem que fazer para aliviar os calores? Todo exercício vai te ajudar a aliviar o calor. Há uns 2 dias atrás, mais ou menos, eu fiz um post falando exatamente sobre os calores. E eu tive uma resposta de várias mulheres
falando assim, olha, eu treino e mesmo assim eu tenho calor. Se vocês olharem, minha resposta é assim, mesmo assim você tem calor, mas você não imagina quão terrível seria se você não fizesse o exercício. Então, em geral, a mulher que tem uma vida mais saudável, ela vai sentir menos calores. E isso é provado cientificamente, não sou eu que estou falando. Tem alguém falando aí, a Rosângela, que sua muito. O suor é exatamente uma resposta do meu organismo tentando abaixar a minha temperatura. Então, quando a temperatura sobe, o meu organismo sua, porque essas gotículas de água que ficam na nossa pele, quando bate o vento, refresca. É que nem quando você sai da piscina, não dá um friozinho, mesmo que seja um calor insuportável lá fora. É exatamente isso que o nosso organismo faz. E o suor, como consequência do calor, muitas vezes é desagradável, atrapalha a nossa vida, borra a maquiagem, aquela roupa que você está usando fica cheia de molhado e etc. Tudo bem? Então, com relação aos calores, meninas, qualquer exercício que você faça vai aliviar os calores. No entanto, a literatura mais recente científica mostra que o exercício resistido, o exercício de força, o exercício que você precisa carregar um peso, seja esse peso, o peso do seu corpo, tipo numa flexão de braço, eu estou carregando o peso do meu corpo. E os exercícios de alongamento são os que mais ajudam a aliviar os calores. E por isso, no meu método, o que eu preconizo são exercícios de resistência e os exercícios de alongamento no final. Então, se você não está treinando, inclusive porque você não se sente disposta por conta do calor, você precisa definitivamente sair desse estado que você está e começar a praticar exercícios. Porque o exercício regular, ele vai te ajudar nesse controle da temperatura do seu corpo e o próprio suor. Então lembra que eu falei que o suor ajuda a termorregular? Quando a gente faz exercício, a gente sua. Principalmente quando eu estou adaptada ao exercício, eu suo mais. Vocês já repararam nesses atletas que começam uma partida, por exemplo, de futebol e já estão mega suados? Por que isso acontece? Porque eles são adaptados ao exercício. Então, a mulher que não treina muito, ela fica vermelha quando ela faz exercício. Isso é uma maneira que a gente tem de regular a temperatura. Mas conforme a gente adapta ao exercício, a gente sua mais no exercício. Então, a gente melhora essa questão da termorregulação. Por isso, meninas, eu super recomendo a prática de exercícios. E alguém está perguntando se a hidroginástica é uma boa opção, sem dúvida nenhuma. É como eu falei, qualquer tipo de exercício ajuda. Se você está procurando um exercício que em 20 minutos vai te ajudar a fazer isso, eu te ofereço o meu método, que em 20 minutos de treino a gente faz um aquecimento, a parte de exercício resistido que você precisa e depois a questão do alongamento, que é extremamente importante. Então, como eu falei, todos os exercícios ajudam, mas o que a literatura vem mostrando é que exercícios resistidos e exercícios de alongamento são os que mais ajudam nessa questão do calor. Tudo bem? Tô vendo aí as perguntas de vocês, só não vou parar aqui meu raciocínio, mas depois a gente vai ter bastante tempo de tirar dúvidas no final. Tudo bem? Beleza, então o calor é um sintoma bastante frequente. O segundo sintoma que eu não tenho como não falar com vocês, e até porque eu fiz uma enquete essa última semana e duas coisas apareceram. Por que não treina? Primeiro, preguiça. E depois, porque tenho dores no corpo. Então, se as dores no corpo são o motivo para você não fazer exercício, eu vou te falar, você está no caminho errado. Exatamente porque você tem dor que você precisa fazer exercícios. Eu tô vendo que tem gente perguntando de caminhada, de bike, hidroginástica. Isso são considerados exercícios aeróbios super importantes que eu recomendo alternar com o método Menopausa Fit. Por quê? Só o exercício aeróbio também ele não vai
preencher toda essa lacuna que eu sei que a mulher na menopausa precisa preencher. Tudo bem, meninas? Então, beleza. Se você tem dor geralmente ela está relacionada a essa queda do hormônio que a gente tem. Então, como eu falei, essa diminuição de hormônio via ovários diminui, inclusive, a quantidade de sangue que chega na nossa periferia. A gente chama na área de saúde periferia o quê? Nossa perna, por exemplo, aqui seria o centro, periferia, as extremidades, mão, pé. Quando eu diminuo o estrogênio é um hormônio que vasodilata, aumenta o calibre dos meus vasos. Quando eu não tenho estrogênio, meu vaso fica mais contraído e por isso essas dormências que a Lilian está falando. Exatamente porque não chega tanto sangue na periferia que a gente começa a ter formigamento nas mãos e nos pés. Então, o exercício físico é extremamente importante para melhorar essa questão das dores. Então, se o seu problema é eu não faço exercício porque eu tenho dor, você precisa pensar em fazer exercício. Ou, se você faz exercício e você está tendo mais dores do que você tinha, ou você não se sente tão confortável como você se sentia, tem alguma coisa de errado com esse exercício que tá aí. Que é isso que eu falo muito. Exercício tem em tudo quanto é lugar, meninas. Se a gente ligar agora, o YouTube tem uma pessoa lá para escrever no exercício. Mas com mestrado e doutorado eu levei 1 ano e meio para elaborar esse método. Não façam qualquer tipo de exercício. E isso entra a fibromialgia. Então alguém hoje inclusive pediu no inbox para eu falar sobre fibromialgia, porque ela é extremamente frequente nessa fase que vocês estão atravessando. Muitas vezes vocês têm e nem sabem que é isso, mas dor em vários locais do corpo ao mesmo tempo, isso é a fibromialgia. Ela está intimamente relacionada com a nossa questão emocional também. Então, entra no mesmo esquema. Inclusive, uma das alunas do método, da turma 1 do método, ela tem fibromialgia e ela melhorou bastante desde que ela está fazendo o método. Eu lembro de um dia, ela me mandou um recado falando: Bruna, hoje a fibromialgia judiou, eu não vou treinar. Mas fora isso, ela tem se sentido muito melhor. Então, qualquer dor que você sinta, seja uma dor no seu músculo, ou seja uma dor articular, a solução para isso é fortalecer esse músculo e, por isso, fortalecer essa articulação. Qual é o melhor remédio para isso, meninas? A prática regular de exercícios físicos. Mas por que eu fico preocupada? Porque não dá para fazer qualquer exercício físico. Como eu falei, há 1 ano e meio eu venho pensando nesse método porque as dores são muito características, muito parecidas. Inclusive, tem alguém aí perguntando de dor no pé e é exatamente a próxima dor que eu ia falar. Então eu falei da dor muscular e falei das dores articulares e agora vou falar para vocês das dores nos pés. Isso é muito frequente na mulher depois dos 40 anos. Eu mesma já sofri muito de dor no pé. Porque assim como a gente perde a nossa massa muscular da perna, do peito, do bumbum, a gente perde a musculatura de sustentação do nosso pé. E aí o que acontece? A gente tem o arco plantar. Se eu perco essa musculatura, o meu pé chapa no chão. E eu começo a ter essa dor na sola do pé que sobe para o tornozelo. Então, se você tem isso, você precisa fazer exercícios de alongamento e exercícios de fortalecimento. Isso é um problema tão frequente que, se não me engano, no dia 26 de março ou 25 de março, dá uma olhadinha depois no feed do meu Instagram, tem um vídeo que eu fiz sobre dores no pé e na perna. Então, assistam esse vídeo, complementem o método Menopausa Fit com esses exercícios que eu sugiro lá e vocês vão ver como melhora.
No método, eu faço exercícios específicos para as dores que já são muito características da mulher na menopausa. Primeiro, dor lombar. Tô vendo alguém aí que tá falando que tem hérnia. Exatamente, é muito frequente na idade de vocês. Na nossa idade, né? Eu falei de vocês, mas eu tô na idade de vocês também. Então, as dores lombares são muito frequentes, seja por hérnia de disco ou não, as dores no joelho e as dores pé e tornozelo. Por isso, o método, ele leva em consideração isso. E aí, o que a gente faz para essas principais dores? Os exercícios de fortalecimento. Então, alguém está perguntando assim, mas quais exercícios? A gente precisa fazer exercícios que fortaleçam a musculatura do seu abdômen, a musculatura do seu glúteo e a musculatura da própria lombar, a musculatura que dá sustentação para a nossa lombar, tá? Então, tudo isso tá no método. Vou dar um exemplo de exercícios, a pranchinha, aquele exercício que a gente faz paradinho. Eu tenho vários posts sobre dor lombar e prancha. Então, exercícios de fortalecimento do abdômen geralmente são importantes. Só que não dá para sair fazendo qualquer tipo de fortalecimento sem o alongamento. Por isso que quando eu pensei no método, meninas, eu pensei em exercícios que vão ajudar vocês a melhorarem essas dores com os exercícios de alongamento. Não adianta nada, tem muito marmanjo, homem fortão, que tem crise de hérnia de disco, que tem problemas e vão para a cama porque fazem força e não fazem os exercícios de alongamento que são extremamente importantes. Para complementar os alongamentos, quem perdeu o comecinho da live, todos os domingos, 9 horas da manhã, eu dou uma aula, inclusive aqui nesse lugar que eu estou agora, é uma aula de alongamento gratuita pelo aplicativo Zoom. Quem ainda não se inscreveu, eu vou disponibilizar o link para vocês se inscreverem. Bom, alguém aí falou de insônia. Então tem alguém aí ainda sofrendo de insônia? Manda coração. É muita gente. Gente, a insônia faz parte do climatério. Não tem como. A grande maioria das mulheres sofre de insônia. E neste período da quarentena, eu não sei se vocês pensam como eu, que a gente não tá numa rotina de ter que acordar, trabalhar, que a gente tem mais tempo, mesmo assim a gente está dormindo mal. A insônia, ela assombra as mulheres no climatério. Isso está intimamente relacionada à diminuição do hormônio estrogênio, que acontece quando a gente chega perto da menopausa. Muitas mulheres têm o calor e por isso acordam à noite. Outras mulheres têm dificuldade para dormir. E isso foi até uma questão que eu conversei com as meninas no grupo do WhatsApp dessa turma 1 do Menopausa Fit, porque não adianta você fazer qualquer exercício. Em geral, os programas hoje disponíveis são programas de exercício de alta intensidade. Se você fizer um programa de exercícios com alta intensidade, parar e achar que logo na sequência você vai conseguir dormir, você está muito enganada. Qualquer programa de exercício, ele precisa ter um aquecimento, uma parte do exercício que a gente considera de parte principal da aula e uma volta à calma específica para você conseguir acalmar, sua frequência cardíaca diminuir, você diminuir os níveis de hormônios circulantes, que é a adrenalina, o cortisol, são hormônios que acabam estando em alta circulação, circulando em alta quantidade e por isso depois você não consegue dormir. Então foi uma coisa que a gente conversou no grupo aqui das meninas do Menopausa Fit, que é importante fazer o exercício, é importante ter o relaxamento depois, só que o horário do exercício é extremamente importante. A Madalena tá falando exatamente isso, eu não consigo dormir à noite. Então, precisa fazer exercício corretamente e o horário, geralmente antes das 6 horas da tarde. Então, se você está com dificuldade de dormir, tente fazer o programa de exercício antes de escurecer,
Porque muita gente hoje fala da melatonina. O que é a melatonina? É um hormônio que a gente produz. E a melatonina, ela é relacionada ao nosso círculo circadiano. Desculpa, embolei a língua. O que é isso? A gente sabe, nosso cérebro percebe que o dia está baixando e que a gente precisa diminuir a atividade cerebral. Isso que a melatonina faz, ela regula o nosso ciclo. Se 6 horas da tarde o meu cérebro percebe que a noite está chegando, no entanto, eu aumento o som, fico no celular, começo a fazer exercício de alta intensidade, dificilmente eu vou conseguir dormir. Tudo bem? Então, no método Menopausa Fit, a gente sempre faz um alongamento no final. E um bônus do método é exatamente um relaxamento para ajudar vocês a dormirem melhor. Então, todas vocês que querem entrar aí no método, a gente tem vários bônus. Um desses bônus é um exercício de relaxamento para vocês fazerem à noite. Tudo bem, meninas? Ótimo! Não tem como eu deixar de falar que a menopausa é um ciclo vicioso que geralmente um sintoma vai puxando o outro. Então, se você for vislumbrar o dia de amanhã, um dia sem sintoma da menopausa, escreve aí em uma palavra o que você não gostaria de sentir. Então escreve aí com uma palavra: eu não gostaria de sentir calor, eu não gostaria de sentir insônia, eu não gostaria de sentir o quê? Porque eu tenho certeza, eu vou falando, eu vou vendo aí o que vocês vislumbram. Qual é o sonho de consumo de você acordar na sexta-feira que vem sem esse sintoma? Vamos lá, calor, o que mais? Ansiedade, calor. Obrigada, Mônica, calor. O método ajuda progressivamente no condicionamento, é exatamente isso: dores, calor, insônia, calor e dor, insônia, calor e insônia. Meninas, foi exatamente baseado nisso que eu preparei essa live de hoje. Há 20 anos eu estudo mulheres na menopausa e por isso eu criei esse método exatamente para ajudar vocês. Então, quem acompanha a live desde o começo, eu falei de calor, eu falei de insônia e eu falei de dores. E não é porque eu sou adivinha, é porque eu sei que esse é o sofrimento de vocês. Então, exatamente por isso que eu criei esse método para ajudar vocês. Bom, eu vou voltar na história do ciclo vicioso, mas tem bastante gente perguntando. Esse método, ele pode ser feito para quem está totalmente sedentária, ou se você já treina, eu vou na academia, que agora a academia está fechada, eu estou treinando em casa. Você pode complementar o que você já vem fazendo, porque ele é o único programa de treinamentos no Brasil que leva em consideração a mulher no climatério. Então, assim, quando eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, isso era a menopausa e o climatério era uma coisa muito recente na literatura e poucos profissionais da minha área trabalham com isso. Eu sei porque eu dou aula na graduação e pós-graduação no Brasil inteiro e os alunos nunca ouviram falar de climatério na faculdade. Então eu posso assegurar para vocês que esse método é único e eu tentei fechar todas as possibilidades para quem já treina e para quem não treina, exatamente vislumbrando essa vida que você quer ter, com menos calor, com menos insônia, com menos irritação. Eu vi que a Adri aí escreveu, com menos... Gente, pensa numa vida plena. Não está fácil o que nenhuma de nós está vivendo, mas como você quer chegar amanhã? Eu tive esse insight hoje também, enquanto eu elaborava a live, quanto os idosos estão vulneráveis. Então vamos pensar, a gente não tá com medo da gente pegar o coronavírus. Eu tô com medo da minha mãe e do meu pai pegarem de mim. Então pensa na vulnerabilidade que é a fisiologia do idoso. Só que qual é a idosa mais frágil hoje? É a idosa obesa, é a idosa diabética e é a idosa que tem as comorbidades. É isso que a literatura, que a ciência, que a televisão fica falando 24 horas por dia.
Só que o envelhecimento não tem como a gente voltar atrás. As comorbidades têm. Então, se a pessoa é obesa, se a pessoa está com a sensibilidade à insulina abalada, o colesterol alto, isso depende da gente. Então, essa é a maior prova, meninas, que a gente tem que começar hoje a cuidar da gente. Então, eu vejo que tem muitas de vocês que já praticam exercício, mas vocês estão fazendo o certo. E eu vejo que quem não faz, pelo amor de Deus, não dá mais para esperar. A gente precisa começar a cuidar. Seja por conta da obesidade, seja por conta dos sintomas. É o que eu falei, vislumbre o que você quer para daqui a uma semana. É se sentir bem, ok? Então vamos voltar lá depois dessa filosofia minha mesmo, comigo mesma, que também estou envelhecendo assim como vocês e também tenho dor, também durmo mal, também sofro exatamente de tudo isso, também tenho colesterol alto, um pouco genético, mas enfim, se a gente for pensar, é um ciclo vicioso. Então, por exemplo, eu tenho um dia ansioso, isso prejudica minha noite de sono. No outro dia eu estou mais cansada, eu estou com menos atenção, eu estou mais irritada, a minha memória está fraca e óbvio que eu não vou querer transar. Tem alguém aí que está com problema de libido? Alguém, eu vi aí de relance, desculpa, eu não consigo ler os nomes, eu foco nos escritinhos, nas perguntas de vocês, para eu não perder. Mas então, tô vendo aí a Dani falando, não tenho coragem, não tenho interesse para malhar. Pensando nesse ciclo vicioso, meninas, esse ciclo que a gente entra, de fato, a gente não tem força. E eu vou falar bem a verdade, eu mesma... eu tô aqui no meu estúdio que é 300 metros do meu apartamento e aqui a internet é melhor e por isso que eu venho fazer as lives aqui. Então eu tenho uma academia só pra mim. Perguntem quantos dias eu vim sozinha na minha academia treinar. Meninas, é difícil começar, não é fácil treinar sozinha, não é fácil ter essa força de vontade. Por isso, eu acredito no grupo. Então, a Dani aí escreveu que não tem força, por isso eu acredito no grupo. Eu mesma já contratei personal em épocas que eu não conseguia, que eu tinha problemas, que eu não conseguia parar para treinar. Então, a ideia do programa do Menopausa Fit é exatamente essa. A gente cria um grupo que a partir de amanhã já está funcionando no WhatsApp e a gente juntas se motiva, troca experiências e eu ajudo vocês a atingirem os objetivos de vocês. Então, se a grande dificuldade é ter esse start, é ter esse pique, eu peço ajuda para outras pessoas para eu conseguir treinar. Eu treino muito melhor quando eu tenho companhia. Então eu estou convidando vocês para virem treinar comigo, porque essa é a ideia, para a gente sair desse ciclo vicioso. A Flávia aí tá falando que pelo método foi a única através do método ela se sentiu motivada para treinar. Então, se você não treina e você está pensando em começar alguma coisa, é amanhã, gente. Não dá para esperar. Mulherada, a gente não pode esperar os 60 anos para querer fazer alguma coisa. É agora que a gente vai pensar, é agora que a gente precisa começar. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona. É um programa de 6 aulas, independente do nível de condicionamento que você está, sedentária ou treinada. Você acessa esse programa com e-mail, senha, e você vai seguindo, progredindo as aulas. Então, a mulher que é mais condicionada, ela fica uma semana em cada aula, e a ideia é que você faça pelo menos 3 vezes da semana. Então é um treino que você me ouve lá, me assiste no celular, eu dou todas as dicas de exercício, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, erros mais comuns, as dores mais frequentes, então dor no joelho, eu tenho tudo isso lá. E aí você vai fazendo, fez a aula 1, na outra semana você vai para a aula 2, na outra semana você vai para a aula 3 e assim sucessivamente. Tem dificuldade, eu tô muito sedentária, tô acima do meu peso, você fica 2 semanas na aula 1, 2 semanas na aula 2.
Então quem faz esse ajuste sou eu, por isso que eu falo que é personal comigo. Vocês têm o meu WhatsApp, desse celular que estou falando agora, e aí você fala, Bruno, eu tenho um questionário inicial e eu vou saber o seu nível de condicionamento. Você fala, Bruna, eu consegui fazer isso, não consegui fazer isso, e eu vou te falando como vai ser a sua progressão ao longo do processo. Preciso estar na menopausa? Não. Esse programa é elaborado para mulheres e todas as mulheres vão passar pela menopausa. Então, seja antes da menopausa ou depois da menopausa, você precisa fazer esse tipo de exercício. Tem alguém perguntando no meu WhatsApp. Ao se cadastrar no programa, tem um linkzinho lá, entra no grupo do WhatsApp, eu mesma te adiciono e você vai fazer parte aí da turma 2. Tudo bem? Bom, como que funciona para você se inscrever? Na minha fotinho aí, quando você sair da live, na minha fotinho, a gente chama isso de biografia. E aí tá lá, criadora do método Menopausa Fit, 3 dedinhos para baixo. Embaixo tem um link. Se você clicar nesse link, vai entrar no que a gente chama de página de vendas, que vai ter um vídeo explicativo, vai ter o preço, vai ter tudo. E essa semana eu abri, porque eu sei que todo mundo tá ruim de grana, eu sei que a gente tá com uma insegurança, então eu abri uma exceção. E essa semana a turma 2 tem 50% de desconto. Então quando você vai te perguntar se você tem um cupom, você põe lá, o cupom é turma 2, tudo junto, minúsculo ou maiúsculo, põe maiúsculo, que aí automaticamente já vai gerar um desconto de 50%. A partir de quando? A partir de hoje já está funcionando. Tem tudo lá, tem preço e etc. Tem alguém falando que fez o cadastro e não recebeu. Ontem a gente teve uma falha técnica, porque os e-mails foram disparados às 2 horas da tarde e eu falei que as inscrições estavam abertas até às 5. Então quem não recebeu o link para a aula de alongamento de hoje, eu peço desculpas, seu e-mail está cadastrado. Tanto é que você vai receber um e-mail hoje à noite e aí para a semana que vem você já pode fazer a aula de alongamento. Então por que é legal cadastrar? Porque sempre as novidades vocês vão receber. Inclusive agora eu estou fazendo textos das lives, então todo esse conteúdo científico eu faço um texto e aí vai junto para vocês no e-mail. Ok? Bom, junto com o programa vocês vão ter um link. Alguém tá falando pra mim, não dá, mora no Japão. Dá sim. Eu tenho uma aluna que tá nos Estados Unidos hoje e ele vende internacional, aceita, você pode pagar sim. É só entrar lá que você pode se cadastrar sim. Ok? Meninas, o link está na minha biografia, tem uma setinha, clica nesse link, lá vai ter preço. E vai ter tudo demais, tudo ou as outras informações. A Jussiene tá aí falando, te agradeço, e ela tá falando exatamente dos bônus. A semana passada eu fiz uma live com a nutricionista. Essa live vai estar disponível no YouTube. Eu vi que teve gente aí que perguntou de amora, de suplemento e etc. Então, a nutricionista Sabrina, ela fez um e-book que consta lá como bônus do programa. Então, ao fazer o programa, você vai ter esse e-book, um e-book meu de exercício, você vai ter um e-book da Sabrina, você vai ter os relaxamentos, um áudio de relaxamento e tem toda a informação e todo o grupo, enfim. A Rose tá aí também. Débora quer ser minha aluna. Débora, faça a sua inscrição, estamos com 50% de desconto, você é super bem-vinda. Meninas, alguma dúvida que eu possa sanar para vocês? Faz 8 anos que eu deixei de menstruar, tô com 55, o único sintoma é a ansiedade. Como devo me cuidar? Primeiro, Terezinha, seja muito bem-vinda, hoje é o seu primeiro dia. Melhor coisa para ansiedade, todas nós estamos ansiosas. Melhor coisa, minha sugestão, comece a fazer exercício físico. Se você já faz, tente fazer diariamente. O que os estudos científicos mostram é que ao realizar exercícios, a gente libera substâncias químicas que ajudam o nosso sistema nervoso central a trabalhar melhor. Então é mais ou menos assim.
a gente tem um nível de funcionamento do nosso sistema nervoso central que regula todas as nossas sensações, inclusive fome, saciedade, ansiedade, depressão, o calor e tudo mais. Quando eu chego numa certa idade, não preciso estar na menopausa, perto dos 40 anos, meninas, a gente já tem uma diminuição desses neurotransmissores que atrapalham o bom funcionamento do nosso organismo. Então, o que acontece é que o exercício físico, ele ajuda a regular a liberação desses neurotransmissores. Então, quem está sofrendo de ansiedade, quem está com qualquer outro problema, minha sugestão, exercícios diários. Bom, alguém está perguntando aonde é a bio. Na fotinho do Menopausa Fit, naquela foto, embaixo está escrito Brunoneda, é criadora do método Menopausa Fit, e tem um dedinho. Embaixo é um link. Se você clicar nesse link, vai abrir uma página que você vai ser redirecionada para preço do programa, como que ele funciona, alguns relatos, depoimento de alunas que estão hoje no programa e realmente assim, foi um método que já está validado. Eu posso dizer com muito orgulho que as minhas alunas vão super bem, eu estou muito feliz. A Dani está falando, tive uma época de muito calor, menstruação parou, agora voltou a menstruação e não sinto mais calor. Então, esse período do climatério, as oscilações da menstruação são muito frequentes. Então é normal ficar um mês sem menstruar, um mês menstrua, e aí conforme vai a menstruação, os hormônios também oscilam. Por isso tem fases que a gente sente mais ansiosa, menos ansiosa, e tudo está relacionado com essa questão hormonal. Desculpa, meninas. E como eu falei, essa regulação dos neurotransmissores, ela também acontece nos hormônios. Ó, a Maria tá aí, é minha aluna também, e a Flávia tá aí, é minha aluna, e elas estão super felizes e eu também estou muito feliz que o método tá indo super bem. Então, assim, ó, a regulação de hormônios. Então, por exemplo, a diminuição da libido, que é muito frequente para vocês, o exercício ajuda a regular. Então, quando eu faço exercício regularmente, eu tenho um aumento, por exemplo, da testosterona, que é um hormônio que abaixa nesse período do climatério. Então, assim como a gente chama de neurotransmissores, o exercício ajuda a regular, o exercício também ajuda a regular esses hormônios e por isso a gente que tem uma queda da libido, em geral, mulheres que treinam têm a libido mais alta do que mulheres sedentárias. E aí a gente tem que pensar também a questão da nossa aparência, como que a gente se porta, como que eu me sinto nessa fase, a questão de engordar. Então na live de quarta-feira eu falei sobre essa questão do aumento de peso e na live com a Sabrina, nutricionista que tá aí, Sassá, seja bem-vinda, a gente também falou bastante dessa questão do aumento de peso. Todas essas lives estarão disponíveis no YouTube a partir de amanhã. Eu vou avisando vocês. Bom, a duração de cada aula é 20 minutos e você pode fazer no horário que você quiser. São aulas gravadas, você acessa na sua casa e faz o horário que você quiser. A progressão dessas aulas, como eu falei, a gente discute individualmente. Por isso que, independente do seu nível de condicionamento, da sua idade, do seu problema de saúde, eu consigo administrar. E por isso, meninas, é para um número restrito. Então, eu estou abrindo esse preço especial hoje, 50% de desconto. O cupom chama Turma 2. Turma 2 é o cupom, tem gente tentando fazer matrícula já. E por isso é para um número restrito. As meninas que estão aí podem falar. Hoje, até por conta da pandemia, eu tenho mais horários vagos, mas assim, a gente conversa diariamente via WhatsApp no grupo, fora as mensagens individuais. Então eu não tenho condições de atender 1000 pessoas, por isso que a gente mantém esse preço por um tempo limitado e depois eu vou precisar tirar do ar, porque eu preciso dar conta de cuidar de vocês e essa é a ideia do programa.
Bom, vamos ver. Alguém mais tem alguma pergunta? A Débora tá perguntando só hoje. Não, Débora, a gente vai nesse preço promocional até quarta-feira. Quarta-feira eu queria convidar vocês já para esse preço até quarta-feira, meninas, porque eu sei que a procura é grande, então eu fiz bem curto, exatamente porque eu não tenho condições de atender muita gente. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Na próxima quarta-feira eu vou fazer uma live nesse mesmo horário e eu vou fazer uma enquete essa semana do que vocês querem ouvir. Eu vi que foi bem legal, a gente teve a participação de quase 260 mulheres aí, então eu vou deixar bem aberto, vou fazer uma enquete para vocês tirarem as dúvidas, porque eu tô aqui para isso, para ajudar. Eu acredito muito nisso, que o conhecimento é poder. Então não adianta eu fazer um exercício que eu não sei para que eu tô fazendo, não adianta eu ouvir pessoas que não têm embasamento científico para falar. Então eu acredito muito nessa questão do conhecimento. E mesmo assim, a gente sabe que mesmo ouvindo várias vezes, tem várias alunas minhas, minha mãe assiste todas as minhas lives e minha irmã, e elas falam, a gente sempre aprende alguma coisa, porque eu aprendo para vir falar para vocês. E por isso eu agradeço vocês me tirarem desse estado de conforto, porque me faz vir aqui estudar e trazer essas informações para vocês. O programa tem a duração de 2 meses, ao comprar amanhã você fica com 2 meses em média, porque a progressão das aulas vai depender do seu nível de condicionamento. Esse preço promocional turma 2 é só até quarta-feira. Quarta-feira a gente vai aumentar o preço exatamente porque eu preciso restringir o número de pessoas. Minha mãe tá aí, minha irmã tá aí e é isso. Eu já vi essa pergunta, Lucimeia, se é possível engravidar na menopausa. Sim, cuidado, porque esse período de alterações, oscilações hormonais, você pode ovular. Então, se você já tá mais de anos sem menstruar, você não vai engravidar. Agora, se você tá, às vezes menstrua, às vezes para, às vezes menstrua, às vezes não, cuidado, se você não quer engravidar, né? Cuidado que você pode engravidar, ok? E se você está tentando engravidar e ainda tem menstruações, ótimo, dá tempo ainda de engravidar. Então, independente do motivo da pergunta, sim, dá mesmo. Engordei muito na menopausa. Marina, vem treinar com a gente tem o suporte da nutricionista, a gente tem dicas, exercício sozinho não faz verão, a gente precisa dessa complementação do exercício com alimentação. Meninas, o valor que está lá não está com desconto, você precisa colocar a palavrinha turma 2 no lugar que aparece cupom. Nesse lugar aparece cupom, você escreve turma 2, eu vou pôr no stories direitinho, e aí vem uma mágica que você ganha 50% de desconto até a próxima quarta-feira. Meninas, eu queria agradecer muito a presença de vocês em massa aqui hoje. Na próxima quarta-feira eu tô aqui novamente, contem comigo, qualquer dúvida que vocês tenham, me manda inbox, eu tento responder todas as perguntas. Eu me desculpo mais uma vez quem não recebeu o link do alongamento de hoje de manhã, mas se você tem o seu cadastro, agora você receberá o link para próximo domingo, 9 horas da manhã, vir alongar comigo. Meninas, conhecimento é poder. Põe na sua cabeça, vislumbra o que você quer. Se tá bom do jeito que tá e como você quer estar daqui a uma semana. Essa é a ideia e é nisso que eu estou, para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês, para juntas a gente driblar aí todos os sintomas da menopausa. Muito obrigada, fiquem todas bem, se cuidem e a gente se vê na quarta-feira para quem vem na live e quem virar minha aluna, amanhã a gente se fala no WhatsApp. Grande beijos, meninas, segunda-feira é dia de decisão, vamos treinar amanhã juntas. Grande beijo, fiquem todas bem. Tchau, tchau.